Olá, tudo bem com vocês? O meu desejo é que o Espírito Santo possa iluminar a mente de todos, especialmente nessa semana que teremos um estudo muito importante da Palavra de Deus. Bem, não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui no canal e nem é a última. Porém, nós ganhamos muitos inscritos desde a última vez que falamos sobre esse assunto até agora. Então, especialmente para esses que são novos no canal, nós gostaríamos de transmitir essa mensagem que vamos transmitir durante a semana. Então, logo hoje, no primeiro estudo, vamos chamar assim, ele vai servir como um pano de fundo para que o resto possa ser entendido, para que o contexto possa ser encaixado. Porque a palavra de Deus, como Deus é um ser de ordem, Deus é um Deus de ordem, então a palavra dele também tem ordem, né? O apóstolo Paulo fala assim: faça-se tudo com ordem e decência. Então, quando nós vamos ler um livro, ou quando nós vamos assistir um filme, por exemplo, nós começamos bem do começo. Eu não gosto de pegar filme começado, porque senão eu acabo não entendendo, né? E não é o correto. O correto é você pegar um filme desde o começo, ler um livro desde o começo. Assim, não existe, ou diminui pelo menos, a chance de você distorcer a história, o enredo, etc. Então, nós não podemos, quando vamos falar um assunto bíblico, começar, mas olha aqui, logo no primeiro verso. Vejam o que Paulo disse, mas Paulo está lá no Novo Testamento, né? Não tem uns versos anteriores a ele, para depois chegar até Paulo, né? Então, tudo isso aí é muito importante que nós façamos, né? Que possamos seguir essa ordem dada por Deus em todos os aspectos, né? Mesmo na natureza, né? Se você plantar uma planta diferente da ordem que ela foi feita para ser plantada, não vai dar certo. Bom, já entenderam o que eu quero dizer, né? Então, nós vemos logo em Gênesis como que Deus criou o homem. Então Deus diz assim, em termos bem simples, Deus fez ali um boneco de barro, né? Inclusive a semana passada um kardecista me atacou em público num outro canal, numa página do Face, dizendo que quem acredita que a serpente falou lá no Gênesis é otário, né? Eu não respondi porque a pessoa não tem nível, né, para conversar. A pessoa que está mais disposta a ofender alguém do que a esclarecer algum assunto, então... E outra coisa, ele não estava disposto a aprender. Quando eu estou diante de uma pessoa que não está disposta a aprender, seja inglês, que eu sou professor de inglês, seja a Bíblia, se a pessoa não quer, eu não ensino, tá bom? Eu já dispensei aluno porque o aluno não queria. Só queria me pagar, mas não queria aprender, e eu não quero só o dinheiro, não. Quero que meu aluno aprenda, então eu saí fora. Bom, então vemos, Deus fez o boneco de barro. Eu gostaria de, nesse momento, mencionar que todos os elementos químicos encontrados na Terra são encontrados no nosso corpo também, sabia? Então, fósforo, ferro, pode pesquisar que você vai ver, tá? Quantas coisas estão ali na Terra também são encontradas no nosso corpo, né? Seria apenas uma coincidência? Outra coisa, os alimentos que vêm da terra são os melhores para o nosso corpo. Okay? Porque são alimentos que estão vivos, né? Okay? Que geram saúde. Mas isso é um outro assunto. Mas só para falar um pouco sobre a veracidade de nós termos sido tirados da terra. Aí, a palavra diz que Deus soprou o fôlego de vida na narina do boneco de barro e ele se tornou,
ele passou a ser uma alma vivente. Veja que interessante, ele passou a ser uma alma vivente. Então, a palavra não diz que ele passou a ter uma alma. Isso é muito importante. Você não pode avançar para outros textos da Bíblia sem que esses textos estejam esclarecidos. Tá? Então, ele passou a ser uma alma vivente. Então, em outras palavras, alma vivente significa o boneco de barro mais o fôlego de Deus. Ok? Esse fôlego que nós temos aqui é o fôlego que Deus colocou em nós. Não adianta, se uma pessoa morrer, você levar ela no posto de gasolina correndo e encher ela de ar, né, na bomba de ar, ela não vai funcionar, porque esse ar aqui não é qualquer ar, né? É o fôlego de vida que foi dado por Deus, né? Então, para que haja vida, precisa desse fôlego de vida dentro do boneco de barro. O boneco de barro não funciona sem esse fôlego, o fôlego sem o boneco também não funciona, não tem sentido. Tá? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele foi feito perfeitamente por Deus, hoje não está mais perfeito, mas foi criado perfeitamente para todas as funções que o homem deveria e deve desempenhar. Depois, nós vemos ainda em Gênesis que o homem viveria, mas sob condição. Havia uma condição. A condição era a obediência, né? E Deus fala, enquanto você... Vou falar em palavras mais simples, tá? Enquanto você me obedecer, você vai viver. Se você me desobedecer, você vai morrer. O teste era a árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, não havia nada em especial no fruto, não tinha veneno no fruto, nada, era só um símbolo. A árvore era literal, mas ela simbolizava a obediência e a desobediência. E o homem, nós sabemos, desobedeceu, então aí ele passou a estar desligado de Deus, e ele, desobedecendo a Deus, iria morrer. Tá? Aí nós vemos o pai da mentira usando a serpente. Essa foi a primeira reunião médium da história. O pai da serpente, o pai da mentira usando a serpente, disse para o homem que ele não morreria. Ele mentiu. Agora, Jesus, em João 8,44, diz que Satanás é o pai da mentira. Foi ele que falou, né? Não sou eu que estou inventando. Então, de todas as mentiras que o diabo poderia ter falado para o homem, ele escolheu a mentira da imortalidade da alma. Por quê? Porque essa mentira é a favorita do diabo. A mentira favorita do diabo é dizer que o homem é imortal. E Deus disse que o homem seria imortal sob condição. Se ele desobedecesse, ele perderia esse acesso à imortalidade. Nós vamos estudar isso durante a semana. O estudo de hoje é apenas uma introdução. Você não pode perder nenhum vídeo para que você entenda completamente o assunto e para que você se livre da mentira do inimigo de Deus. Ok? Então, nós sabemos que o homem pecou, e aí Deus disse a Adão, olha, eu falei para você, se você pecasse, você morreria. E agora, você é pó, e você vai voltar ao pó. Veja que Deus não falou assim, olha, você desobedeceu, sabe o que vai acontecer agora? Você vai morrer e vai para o céu. Você vai morar comigo, só porque você desobedeceu. Foi isso que Deus falou. Adão entendeu muito bem que a morte não era nada agradável. A morte não era um prêmio, a morte nunca foi um prêmio. E Adão entendeu bem, ele sabia. Então falou, olha, você é pó e você vai voltar ao pó. E é isso que acontece com todos os seres humanos quando morrem. Eles se tornam pó. Aí você pode falar assim, mas a Bíblia fala de vida eterna. Sim, ela fala. Então vamos continuar durante a semana
continue vendo os vídeos para você entender sobre a vida eterna. Bom, ali ainda, para encerrar o vídeo, Deus fez uma roupa de pele de cordeiro para Adão e para Eva. O cordeiro sempre simbolizou a Jesus. Desse instante, simbolizou a Jesus. Então, eles revestidos de Jesus, por isso, não morreram naquele dia, como Deus havia prometido. Eles iriam morrer, mas Cristo intercedeu por eles, dizendo: um dia eu vou morrer pelo ser humano, deixe que eles vivam. E eles viveram por vários anos, a Bíblia diz que eles tiveram uma vida longa, né? Depois viraram pó, como Deus havia prometido. Tá? Então, Cristo é que intercede por nós, a fim de que nós não venhamos a morrer para sempre. Existe a promessa da ressurreição. Nós vamos estudar durante a semana. Não perca nenhum vídeo. Esse foi só um vídeo de introdução para que você possa entender o que vem à frente, né? Então, o que vem à frente não pode entrar em contradição com o que nós acabamos de estudar hoje. Senão, não é a palavra de Deus. É apenas uma tradição humana e isso não é algo que nós seguimos aqui no canal. Nós seguimos apenas o que a palavra de Deus ensina. E por isso, eu quero pedir agora o seu like, pedir que você se inscreva no canal para que veja muito mais coisas aqui e melhore a sua espiritualidade, e também compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que estão sendo enganadas pela serpente, achando que elas são imortais. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Por favor, fique no canal, assista todos os vídeos dessa semana, em nome de Jesus. Amém.